a questão da capacidade no direito cambiário sob perspectiva do direito internacional privado. Bem, no outro vídeo, mostrei que uma das exceções à regra do artigo 7º é justamente a questão da capacidade no direito cambiário, os estatutos pessoais no direito cambiário. O direito cambiário, ele é um microsistema com um nome muito bonito, de alta complexidade, na qual englobam títulos de crédito, operações financeiras, contratos de câmbio, etc. Basicamente, é um ramo que na graduação, a maioria dos meus alunos ou tem dificuldade para compreender, ou não sabem absolutamente nada. Por quê? Porque a sua dificuldade em ser dado em sala de aula é exponencial. Significa que não é qualquer professor que é capaz de dar, bem dado, essa disciplina. Muito bem. Quando nós falamos do direito cambiário, estamos falando de um ramo que demanda uma especialização tremenda por parte dos juristas operadores desse campo. Por quê? Porque, primeiro, ele tem regras próprias. Cada título de crédito, cada operação financeira tem regras próprias. Não existe um código de títulos de crédito. Não existe um código de operações financeiras. E aqui você tem a presença de muitas regras administrativas. No direito internacional privado, você vai ter a presença constante de direito uniforme, ou seja, convenções internacionais que uniformizam, harmonizam aspectos sobre diversos títulos de crédito. Então, essencialmente, você tem que tomar cuidado, porque o direito cambiário não existe como uma teoria geral abstrata. Ele, na verdade, tem premissas gerais sobre as quais diferentes legislações, diferentes institutos se desenvolvem de forma autônoma e interligada. Feito este aviso, nós temos que verificar que os títulos de crédito, eles têm uma característica própria, ou seja, as obrigações cambiárias, elas têm uma característica própria, que é chamada autonomia. Uma obrigação cambiária, em regra, tem autonomia perante as demais obrigações. O que significa isso? Significa que a obrigação cambiária não segue o negócio jurídico no qual se insere. Professor, como assim? Forma simples. Eu tenho um contrato de empréstimo de dinheiro e saco uma nota promissória para garantir o pagamento do empréstimo. A nota promissória é autônoma em relação ao contrato de empréstimo. Significa que eu posso fazê-la circular e ela não se extingue com o pagamento do empréstimo. Então, se o negócio principal é extinto, a nota promissória não é extinta. Por quê? Porque ela não é uma obrigação acessória, ela é uma obrigação autônoma. Logo, eu só consigo cessar a nota promissória, extingui-la, no momento em que eu a resgato. E isso não tem nada a ver com o contrato de empréstimo, que eu posso pagar, mas não resgatar a nota promissória. Ela continua circulando. Então tem que tomar cuidado com isso. Logo, a capacidade para negócios jurídicos é distinta da capacidade para título de crédito. Pode acontecer de você ter capacidade contratual, mas não ter capacidade para figurar em um dos polos da nota do título de crédito. Isso vai depender da legislação. Por quê? Porque a capacidade civil não se confunde com capacidade cambiária. Então, capacidade, obrigações cambiárias, obrigações existentes em título de crédito, são, em 99,9% das vezes,
regida por legislação específica daquele título de crédito, daquela obrigação cambiária. Como existem inúmeras obrigações, vamos pegar alguns exemplos, ou melhor, inúmeros títulos, vamos pegar alguns exemplos só para ter uma noção como funciona. Primeiro exemplo, vamos falar do cheque. O cheque é um título de crédito. Está em desuso no Brasil porque sabe como é que é, né? A galera aqui cria situações que não deveriam existir, como o cheque borracha, o cheque bate e volta, o cheque pré-datado. Então ele perdeu meio crédito no Brasilzão, mas ele ainda tem uso em algumas operações mercantis, cheque administrativo, cheque bancário. O cheque, ele é regido pela lei de cheques, que diz lá no artigo 63, os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvidos de acordo com as normas constantes das convenções aprovadas, promulgadas e mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal. A lei do cheque é a Lei 7357, de 1985. Opa, o artigo 63 tem a nossa expressão ali, conflito de leis. Conflito de leis em matéria de cheque é regido pela lei de introdução? Não. É regido por convenção internacional. E existe? Existe. Podemos destacar na matéria o decreto 57.595 de 1966, que no seu anexo 2 consta convenção destinada a regular certos conflitos de leis em matérias de cheques e protocolo. Ui! Olha o nosso conflito de leis aí de novo. Então nós temos no decreto 57.595 uma convenção internacional estabelecendo regras de direito internacional privado para cheque. Então eu não olho para a lei de introdução quando eu estou falando em cheques. Diz lá no artigo 2º, que nos interessa no momento, a capacidade de uma pessoa para se obrigar por virtude de um cheque é regulada pela respectiva lei nacional. Se a lei nacional declarar competente a lei de outro país, será aplicada esta última. Muito bem, numa leitura superficial, um jurista menos atento vai dizer, opa, é a nacionalidade, lei nacional. Não. O primeiro item do artigo 2º está falando de competência legislativa. Significa o quê? Cada pessoa se obriga em virtude de um cheque pela lei nacional. Significa que se eu sou brasileiro, será o direito brasileiro que se aplicará. Porém, que direito brasileiro? O direito internacional privado brasileiro. Por quê? Pela passagem final. Se a lei nacional declarar competente a lei de outro país. Então, esse item primeiro fala, olha, a capacidade é regida pelo direito internacional privado da nacionalidade daquele que está assinando ali. Então, no Brasil, em regra, a capacidade em cheques para brasileiros é a lei do domicílio, por causa do artigo 7º da lei de introdução. Porém, diz o item 2, a pessoa incapaz, segundo a lei indicada na linha precedente, é contudo ávida como validamente obrigada, se tiver aposto a sua assinatura em território de um país segundo cuja legislação teria sido considerada capaz. Caramba, professor, o que é isso? Significa que, se eu afirmo pelas regras de direito internacional privado da nacionalidade da pessoa, que ela é incapaz, ou seja, ela indica um direito que ela é incapaz, eu posso alegar que ela seja capaz, se for assim pela lei do local da assinatura. Então eu posso opor à alegação de incapacidade o direito do local da assinatura do cheque, ou assinatura no título de crédito. Então, veja, no primeiro momento, é o direito internacional privado da nacionalidade da pessoa. No Brasil, é a lei do domicílio. Então, o brasileiro domiciliado na Argentina,
a capacidade no cheque será regida pelo direito argentino. Porém, se pelo direito argentino, aquele brasileiro lá domiciliado que assinou algo no cheque é incapaz, considerado incapaz, e este cheque foi assinado no Uruguai, eu posso opor o direito uruguaio contra a alegação de incapacidade decorrente do direito argentino. Olha que situação complexa. E para fechar a tampa da complexidade, qualquer das altas partes contratantes tem a capacidade de não reconhecer como válida a obrigação contraída em matéria de cheques por um de seus nacionais, desde que para essa obrigação ser válida no território das outras altas partes contratantes, seja necessária a aplicação da linha precedente deste artigo. Ou seja, se eu tenho a situação de que a pessoa é incapaz, pelo direito remetido, pela regra de direito internacional privado de sua nacionalidade, e eu opor contra essa alegação o direito do local da assinatura, o Estado nacional daquela pessoa pode alegar ofensa à ordem pública internacional a essa oposição. Logo, pode aplicar o seu próprio direito para resolver o problema. Muito bem, eu sei que explicar isso num vídeo é extremamente confuso e complexo. Porque, veja, vamos exemplificar o meu caso aí. Eu tenho um brasileiro que assinou um cheque, sacou o cheque no Uruguai. Esse brasileiro é domiciliado na Argentina. Surge uma questão envolvendo a capacidade desse brasileiro que sacou o cheque. Eu vou, então, para o direito nacional brasileiro, direito internacional privado brasileiro, e afirmo que a capacidade é regida pela lei do domicílio, artigo 7º. Chego no direito, na lei de cheques argentina, e vejo que o brasileiro era incapaz. Então, ele seria incapaz para sacar esse cheque. Mas eu utilizo, então, o direito uruguaio, local da assinatura, do saque do cheque, pelo qual ele seria capaz para acabar com essa incapacidade. Então, diante dessa situação, o governo brasileiro pode chegar e falar: a gente não aceita isso, logo vai se aplicar só a regra inicial. Ele é incapaz. Diante dessa complexidade, é comum você encontrar na doutrina a afirmação de que direito cambiário, a capacidade no direito cambiário é regido pela nacionalidade da pessoa. Por quê? Primeiro você vai ter que recorrer ao direito internacional privado da nacionalidade dela e qualquer alegação excepcional terá de ser aprovado pelo país de nacionalidade dela. Então veja como é que isso é complexo. Essa regra se repete também em letras de câmbio e notas promissórias. É a mesma regra. Tá? Então, eu trago esse exemplo desses 3 títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória e cheque, justamente para você botar na sua cabeça. Artigo 7º é a regra geral. A questão sempre será do fato, da análise do fato jurídico para a solução, e não o contrário. Significa o quê? O artigo 7º da lei de introdução é ponto de chegada quando você analisa questões na prática de direito internacional privado, e não ponto de partida, como eu estou fazendo aqui para explicar a disciplina para vocês. Então essa é a primeira exceção, o direito cambiário, e também uma das principais.